Olá, seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, onde nós conversamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade, adoração. Você encontra podcasts, pregações, você encontra todas as semanas aqui um devocional para a sua semana, para que você seja tocado pela palavra de Deus, transformado pela presença do Espírito Santo no seu lar, na sua casa, através dessa mensagem. A cada 15 dias nós também temos pregações em formato de podcast, é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais longo, então você pode conferir também a playlist de podcasts, assim como a playlist de devocionais que cresce cada vez mais. Estamos indo rumo ao devocional de número 80 e todas as semanas ali na sexta-feira você também tem um vídeo de adoração, para que você possa fazer parte ali do seu momento devocional. Você deixa ali rolando, louvor espontâneo, voz e violão para te abençoar. Te convido, se fizer sentido, se você gostar do vídeo, se você gostar do conteúdo, a você se inscrever, a você deixar o seu curtir, porque o YouTube entende que esse conteúdo é importante e vai disparando e espalhando para mais pessoas. E que você assine, que você ali ative o sininho. Esse sininho, ele te notifica todas as vezes que tem vídeo novo. Então muita gente é inscrita, mas não é notificada e perde os novos conteúdos, porque não tem esse sininho ele ativado. Então vai ali embaixo, se inscreve, ativa o sininho para que você não perca nenhuma dos conteúdos novos aqui do canal. Eu quero trazer uma palavra hoje para o seu coração, que está em João, no capítulo 13. João, capítulo 13, uma história muito conhecida e muito significativa para a nossa jornada, para a nossa caminhada. A gente vai ler quase que a história completa. A história é um pouquinho longa, tem 17 versos, mas acompanhe comigo a leitura, seja aqui no vídeo, seja através da sua Bíblia. Diz assim: um pouco antes da chegada da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, como filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia, verso 3, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava acima da cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende o que estou fazendo agora, mais tarde, porém, compreenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você terá uma parte comigo, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não lave apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Essa é uma história muito linda, uma história muito significativa, e que traz em cada detalhe, em cada nuance do texto, em cada detalhe exposto pelo evangelista João, lições preciosas. Eu não quero aqui, fazer dessa mensagem um passo a passo para que a sua vida melhore, mas eu quero que a gente vá para o texto bíblico e permita que ele fale conosco as profundidades, as riquezas aqui contidas no capítulo 13 de João, do verso 1 até o último verso dessa história, que é o verso 17. Depois o capítulo continua, mas eu quero só me ater até o final dessa história, que está lá em João 13, do 1 ao verso 17. A gente observa que enquanto estava sendo servido o jantar, então estava
Todos os discípulos estavam participando de uma mesa, todos os discípulos estavam ao redor dessa mesa. De repente, Jesus chega e começa a ter começa a preparar um momento, começa a preparar ali todos os apetrechos para lavar os pés dos discípulos. E isso, para a cultura daquele povo, para a cultura dos discípulos, era algo muito afrontoso. Porque Jesus, sendo mestre, como ele mesmo declara, como ele mesmo se apresenta e confirma, ele, naquela cultura, estava em uma posição de autoridade. Deixando de lado o fato dele ser Deus, o fato da sua messianidade, o fato dele ser o Cristo, naquele contexto especificamente, para que eles pudessem entender, ele se colocou como mestre, como senhor, ou seja, ele estava até humanamente acima deles, dentro da hierarquia proposta e existente na cultura judaica. E lavar os pés, o ato das pessoas andarem muito mais, não havia carro naquela época, elas percorriam longas distâncias a pé e os calçados eles eram abertos. E o Oriente Médio é uma região que possui muita poeira, né? Uma região meio desértica, assim. Então era natural que quando você chegasse na casa de alguém, que você fosse recebido como um servo lavando os seus pés, porque fatalmente os seus pés se sujariam ao longo da viagem. Então existia nas principais casas um servo que era responsável por lavar os pés dos convidados. E ele só lavava os pés, porque você observa que Jesus diz assim: Pedro, você já tomou banho, não precisa que eu te lave as suas mãos, a sua cabeça, porque eu só preciso lavar os seus pés. Então eu tô trazendo esse contexto para você, esse contexto histórico, para que você entenda, antes de nós julgarmos os discípulos, principalmente a Pedro, né, o quão chocante era isso para eles. O mestre na qual eles depositavam toda uma expectativa até aquele momento, por mais insuficiente que essa expectativa fosse de somente a libertação do Império Romano, eles tinham essa expectativa de que Jesus os libertasse, fosse libertador do jugo do Império Romano. Sendo que, na verdade, a missão de Jesus era muito mais importante e muito mais profunda do que essa, que era nos libertar da escravidão do pecado, de um outro império muito mais poderoso e muito mais vasto do que o Império Romano. Portanto, eles que tinham toda essa expectativa libertária, né, eles depositavam em Jesus todas as suas ansiedades, as suas expectativas para que o seu povo fosse liberto do jugo do Império Romano. E aí quando eles observaram o seu mestre, o seu senhor, aquele que deveria ser acima de todos, ele se rebaixando ao nível de um servo, porque você observa que assim como o pastor de ovelhas era algo que qualquer pessoa podia fazer, você ter a função de lavar os pés das pessoas era algo que qualquer um podia fazer, não precisava de estudo para isso. Era uma função, ali, um cargo que não era muito valorizado, possivelmente. E mais do que isso, era algo até, de certa forma, humilhante, porque você pensa, eles tinham como meio de locomoção, ou você ia a pé, ou você ia a cavalo, você ia numa carroça, numa carruagem. Só que esses animais, eles lançam excrementos. Então, muito provavelmente, quando você percorria longas distâncias, era inevitável que você pisasse com os pés abertos, numa sandália, em excrementos. Então, possivelmente, quando as pessoas chegavam nas casas, os pés delas estavam sujos, de poeira, assim, mas misturado com excrementos animais. E quem fosse lavar os pés tinha que meter a mão na sujeira. Era algo totalmente anti-higiênico. E designado aos servos. E isso nos faz entender o quão impactante era para aqueles que tinham expectativa em um Jesus libertador, é um Jesus poderoso na guerra. O quanto que o ato de Cristo
de se rebaixar, de preparar uma bacia, de preparar uma toalha, aquele que iria ser o libertador, aquele da qual as profecias de Isaías apontavam, da qual as profecias de Davi apontavam, da qual o personagem Moisés apontava, como ele prefigurava um tipo de Cristo, libertador, guerreiro, corajoso. Eles que tinham todo esse know-how judaico, né, do Antigo Testamento, que apontava para Cristo. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado, como diz Isaías, o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado príncipe. Certamente era muito frustrante para os apóstolos, para os discípulos, verem aquela cena. E aí vem o diálogo. Esse diálogo de Jesus com Pedro, ele é muito... Dos vários diálogos icônicos, né, que Jesus tem com Pedro, esse também faz parte dessa série de diálogos icônicos entre Jesus e Pedro. Verso 5 diz assim: Depois disso, derramou água numa toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em cima da sua cintura. Chegou-se Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Senhor tem certeza disso? A Bíblia não deixa claro, mas possivelmente, quando diz assim, chegando-se a Simão Pedro, possivelmente Pedro não era o primeiro. Então Pedro acompanhou Jesus lavando os pés de alguns discípulos antes de chegar nele. E não era um processo rápido, porque para os pés serem lavados exigia ali um certo tempo. Então Pedro foi acompanhando aquela cena e quando chegou nele, ele falou: Senhor, o senhor tem certeza disso? Disse Pedro, respondeu Jesus: Você não compreende o que estou fazendo agora, mais tarde, porém, entenderá. Muitas das vezes não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E Jesus, em muita misericórdia, ele responde Pedro: Olha, eu sei que parece estranho, eu sei que parece esquisito, eu sei que vai totalmente contra aquilo que você acredita, aquilo que você foi criado, aquilo que você foi ensinado. Mas confia em mim, você vai entender. Muitas das vezes somos colocados em situações semelhantes. Algumas coisas começam a acontecer na nossa vida e os desígnios de Deus se tornam incompreensíveis. As trajetórias, as rotas que vão sendo traçadas quando a gente deposita a nossa vida nas mãos do Senhor, que a gente não entende. Mas Jesus, com muita misericórdia, ele nos diz: olha, eu sei que parece que não faz sentido. Eu sei que parece que tudo está perdido. Eu sei que parece que as suas expectativas estão sendo frustradas. Mas confie em mim, um dia você entenderá. E este um dia você entenderá pode ser aqui, agora, pode ser no céu. A grande questão é: temos uma intimidade com Cristo a ponto de confiar cegamente no que Ele está fazendo? Conhecemos plenamente, não digo plenamente, mas conhecemos profundamente os atributos de Cristo, o seu caráter, sabe? A gente tem discernimento para ouvir a sua voz de tal modo que aquilo que Ele fale, por mais paradoxal que seja, a gente aceita, a gente obedece. O Cristo lavando seus pés. Hoje, talvez não seja tão impactante, mas sabe, quando a gente olha para as Escrituras, a gente precisa olhar para os episódios com o olhar daquela época, senão a gente cai num erro de possíveis anacronismos. Devia ser algo, sabe, que difícil de aceitar, difícil de engolir. O diálogo com Pedro revela muito. Quando Pedro diz: então eu não quero que você lave somente... Pedro estava querendo ser espiritual demais. Espiritualizar demais do que não. Então me lave por inteiro, me dá um banho. Isso revela a condição da alma. Que é a seguinte:
Se o Senhor, que é o Senhor, está lavando os meus pés, o que sobra para mim? Jesus respondeu: você já tomou banho. Aqui o que eu preciso fazer é lavar os seus pés. Dá o pezinho aí. E se eu não os lavar, Jesus vai ainda mais profundo. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Verso 10. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e perguntou. E voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu mesmo sendo o Senhor, mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Vocês agora sabem estas coisas. Felizes serão se as praticarem. Este é um desafio proposto por Jesus. De irmos e fazer o mesmo. Hoje, os nossos calçados mudaram um pouco seu formato, seu design. Vieram os carros, a gente não anda para lá e para cá a pé, na maioria das vezes. Moramos num país tropical, não é um clima desértico assim, não é um ambiente desértico, né? Não tem muita poeira. Algumas cidades mais do que outras, mas acho que você entendeu o meu exemplo. A gente não tem mais uma função de servos dentro da casa das pessoas que lavam seus pés quando você chega. Mas existe aqui um apontamento muito mais profundo espiritualmente falando, que é o funcionamento de uma vida em comunidade e uma postura de coração. Disposta a, antes de se assentar para comer, pegar uma bacia, uma toalha e lavar os pés dos outros. Eu não estou falando de limpeza e nem de alimentação. Antes de você se sentar para suprir a sua necessidade, o Evangelho nos convida a olharmos para os outros e também para a sujeira dos outros. Não com condenação, não com espírito de maturidade, dizendo lá o pé, olha só como aquele pé está sujo. Não, mas como quem se apresenta como resposta. Para que o pé que está sujo, de terra, de excremento, de areia, o pé que está fedido, seja limpo. Não por um servo, mas por você. Isso fala sobre uma vida em comunidade tão saudável e madura, que você permita que outros toquem na sua sujeira. E que você também se apresente como uma resposta para tocar na sujeira dos outros. A igreja se tornou um lugar para que a partir do púlpito, comportamentos sejam pautados, simplesmente.
E como não temos a identidade do eterno, como não temos a perspectiva de eternidade, pautamos comportamento na expectativa de que as pessoas cumpram esse comportamento para que então possam obter uma recompensa. Ou para que então se encontrem aptas a permanecer na congregação. Sendo que o Evangelho, ele faz o caminho oposto. Você é aceito, você é salvo, você Cristo morreu por cada um de nós, lavou os nossos pés, tocou na nossa sujeira. Para que então, a partir deste encontro, caminhemos em retidão e santidade, não pela nossa força, nem pelo nosso mérito, mas pela ação empoderadora da graça sobre a nossa vida. A gente tem uma prática aqui na comunidade muito legal e minha oração é para que ela permaneça para sempre, até Jesus voltar. Que é a prática de, no mesmo dia que a gente ceia, antes de cearmos, a gente se reúne e se divide para um lava-pés. Então a gente tem a que a gente chama de nave, né, a parte de cima, onde os cultos acontecem, e a gente tem lá embaixo uma área de cozinha, um salão, um segundo salão. Então quando é dia de ceia, quando é sábado de ceia, a gente desce. O culto acontece, chega uma parte que a gente desce. Casais geralmente vão com os seus casais, ali solteiros vão com seus amigos e tudo mais. Nada muito rígido. E quando a gente chega lá, o diaconato ele deixa preparado várias cadeiras, várias bacias, a gente vai lá, enche e lava os pés uns dos outros. Depois a gente sobe e participa da ceia, do pão e do vinho. Eu já vi muitos relacionamentos serem restaurados ou perdoados nesse momento. Já vi muitas pessoas que tinham problemas, muitos irmãos que tinham problemas uns com os outros, procurando uns aos outros para que usem este momento, essa cerimônia proposta por Jesus. Eu não estou dizendo que o rito em si é poderoso, mas ele é pedagógico. Não estou dizendo que a gente deva esperar somente o momento de lava-pés para que perdoemos uns aos outros. Não, mas isso é pedagógico. Uma disciplina que ativa uma coisa na nossa cabeça. Que sejamos sempre dispostos, ao invés de criticar, ou de apontar, ou de zombar, apontar o dedo, que antes de apontarmos o dedo, tenhamos capacidade de pegar uma bacia e uma toalha. E que também, quando pegarem a bacia e a toalha para nós, tenhamos a humildade de tirar as nossas sandálias e permitir que sejamos lavados. Mas essa postura somente é possível se permitirmos que o Cristo, o Mestre dos Mestres, aquele que a si mesmo se humilhou, aquele que, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo da qual ele devia se apegar. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se ainda mais, tornando-se servo. É somente através desse, é somente quando permitimos que este servo sofredor, ao mesmo tempo um Cristo glorioso ressurreto, lave a nossa sujeira e nos transforme por inteiro. É somente daí que conseguiremos viver uma postura de um coração que não tem problema em se abaixar, pegar uma bacia e uma toalha, que não tem problema em sentar e permitir que também seja lavado. Que as nossas comunidades sejam tão centralizadas em Cristo que exista saúde espiritual suficiente para lavarmos pessoas e nos permitir ser lavados também. E existe uma promessa, existe um fato, um princípio estabelecido. Jesus, ao final desse episódio, desse momento, ele diz: pratiquem essas coisas e felizes serão se as praticarem.
muito mais do que um rito, muito mais do que uma cerimônia. Vai ser uma postura de coração. E atrás dessa postura existe uma alegria, uma felicidade. Ao lavarmos os pés uns dos outros, ao nos permitirmos ser lavados também. Com alegria. Quando você orar junto comigo neste momento. Filho do Pai, muitos de nós fomos machucados e feridos dentro das igrejas. O lugar que deveria servir de restauração, de encontro contigo, de unidade, de fortalecimento, acabou sendo, para muitas histórias, um lugar de ruína, de más lembranças, de traumas. Mas assim como o Senhor lavou os pés dos discípulos, pedimos que o Senhor lave o nosso coração. Trazendo cura, trazendo bálsamo, trazendo limpeza para todos aqueles que foram feridos pela religião. Levando-nos a entender que a tua igreja é a tua noiva. E se temos problemas com a noiva, automaticamente temos problemas com o noivo. Por isso pedimos, coloque em nosso coração um coração de servo, para que não hesitemos quando for necessário, a todo momento, a pegar uma toalha, uma bacia e tocar na sujeira das pessoas. Não como quem condena, mas como quem se apresenta para a resposta, como resposta para a limpeza. E que também, de igual modo, se for necessário, tocarem na nossa sujeira. Que não hesitemos em tirar as nossas sandálias. Mas é somente pelo teu evangelho que isso acontece. É somente pelo teu sangue nos limpando e a tua vida na nossa vida que o nosso coração é transformado. Que nossas igrejas possam viver dias de união, de unidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Te convido mais uma vez a você se inscrever no canal e eu vejo você no próximo conteúdo.